Você conhece os 10 R's da sustentabilidade dos materiais plásticos? Tenho certeza que pelo menos um desses é novidade para você. Então vem comigo até o final para entender quais são os 10 R's que podem te tornar mais plástico consciente. É depois da vinheta, não sai daí. Fala pessoal, eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e hoje eu vou mostrar para vocês o poder que 10 palavras com a letra R têm dentro da sustentabilidade dos materiais plásticos. E claro, como aplicar cada uma dessas palavras para te tornar mais plástico consciente. Hoje em dia todo mundo fala sobre a sustentabilidade dos plásticos e logo assimilam com o conceito de economia circular e reciclagem. Mas antes de levar um material plástico para reciclagem de fato, seu caminho pode ser muito melhor aproveitado. E depois da reciclagem ainda existem várias coisas a serem feitas. Então eu vou mostrar para vocês o porquê que a reciclagem é só um desses passos. Mas antes de tudo, o passo mais importante é você se inscrever aqui no canal para saber sempre quando sair vídeos novos por aqui. Tem sempre uma novidade chegando, então não fiquem de fora. Conto com seu like, hein? Valeu! Então vamos lá. De um jeito bem resumido, a sustentabilidade se baseia na interação do ser humano com o planeta, no que se refere ao uso de seus recursos, preservando o meio ambiente. E claro, sem comprometer os recursos das gerações futuras. E a economia circular surge como modelo para acabar com a cultura de jogar as coisas no lixo. Então vamos direto ao ponto e entender mais sobre os 10 R's que podemos usar tanto na indústria do plástico quanto na nossa vida pessoal. Na verdade são umas 17, tem um bônus no final, então assiste até lá para entender. Os 10 R's da sustentabilidade dos plásticos são repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reparar, reaproveitar, reciclar, reaplicar, reintegrar e por último, sempre busque por uma referência. Beleza, pode parecer muita coisa, mas eu vou resumir e explicar cada uma delas aqui para vocês. E para começar, um fato interessante sobre essas palavras, que tenho quase certeza que você nunca parou para pensar antes, é sobre o seu prefixo re, que vem no comecinho da maioria das palavras. E calma, eu não tô aqui para dar uma aula de gramática, mas o conceito se encaixa perfeitamente nesse assunto. O prefixo re é um elemento que designa ação repetida ou ação retroativa, ou seja, fazer de novo. O que mostra pra gente que todos esses R's devem ser sempre aplicados e reaplicados num ciclo constante. Então nunca pare de buscar a sustentabilidade. Dito isso, meus jovens, vamos à nossa lista. Esse tempo todo para fazer uma lista. Número 1. Repensar. Esse é o ponto de partida da sustentabilidade. Isso porque o conceito por trás de repensar está na ideia automática do ser humano de se questionar. E é fundamental a gente repensar nos nossos hábitos de consumo e em nossos processos de fabricação, para avaliar se podemos mudar alguma coisa para melhor. Uma dica como consumidor é que podemos reavaliar se precisamos de certo produto. E como indústria, podemos repensar o modo que produzimos as coisas e se é possível otimizar algum ponto do processo. O interessante é que você mesmo acabou de aplicar essa ideia assim que clicou para assistir esse vídeo. Tenho certeza que na sua cabeça você pensou, quais são esses 10 R's? Ou o que será que esse cara vai falar sobre sustentabilidade? Então, meus parabéns! Porque talvez, sem perceber, você está interessado em saber mais sobre a sustentabilidade e quer melhorar suas ideias. E é justamente a partir de repensar que caímos no nosso segundo R. Número 2. Recusar. É nessa hora que você pode estar pensando, nossa, mas o Elias não é do time dos plásticos? Então, como assim recusar? Sim. Eu sou do time dos plásticos, mas isso não significa que eu devo ser negligente. Recusar entra nesse ciclo como um meio de evitar o uso realmente desnecessário de um produto. Como consumidor, por exemplo, você pode recusar aquelas mini sacolas quando vai à farmácia para comprar somente uma cartela de comprimido para dor de cabeça, o que para mim é uma coisa bem comum. O produto que você comprou é pequeno, prático e muito leve. Então você pode simplesmente levar na mão, no bolso, numa mochila, numa carteira, numa bolsa, enfim. Nesse caso específico, a sacola não é realmente necessária, mas o plástico que envolve o remédio sim. Então recusar não é banir o plástico para sempre da sua vida. Não, nada disso. É só um recurso para frear o consumo desnecessário de recursos. E assim você evita o desperdício de material em certos produtos. Outra dica como cliente é recusar produtos fabricados por empresas que não estejam engajadas em melhorar os seus impactos. Opte por comprar de quem produz com impacto positivo no ambiente e que beneficia a sociedade. Já como indústria, pode-se, por exemplo, recusar fechar negócios que propositalmente agridam o ambiente. E em contrapartida,
propor uma solução melhor, mais amigável. Algumas alternativas podem ser melhores tanto para o planeta quanto para o bolso das empresas, já que, como vimos, os clientes estão cada vez mais em busca de produtos sustentáveis. Número 3. Reduzir. O ato em si de reduzir está fortemente ligado ao R anterior, claro, mas reduzir entra na sustentabilidade como um mecanismo para direcionar melhor as nossas escolhas. Como consumidor, você pode anotar a quantidade de quanto utiliza de um produto em um mês, por exemplo. Assim você reduz o consumo não adquirindo certo produto em uma escala que não precisa ou em uma quantidade de algo que acabaria estragando. Além disso, procure por produtos que tenham uma maior durabilidade e com embalagens na medida certa. Assim você vai reduzir não só a quantidade de resíduos sólidos, como reduzir também o consumo de energia e água investidos na produção e reciclagem daquele produto. Claro, entre várias outras soluções de redução que podem ser aplicadas por você aí. Já na indústria, sempre é possível reduzir em algum ponto o desperdício de matéria-prima, reduzir o gasto energético e, de uma forma geral, reduzir o impacto ambiental. E informar isso aos seus clientes é algo muito importante, porque com certeza eles vão ficar bem mais felizes em saber que você é mais amigável. Número 4. Reutilizar. O nosso quarto R é aplicar o reuso ao plástico, ou seja, usar novamente um determinado produto e para a mesma função a qual ele foi desenvolvido. A reutilização de itens plásticos se encaixa muito bem, por exemplo, com o sistema de refil. Vários produtos hoje adotam essa ideia, e que se for feita de maneira correta, pode ser uma boa para todo mundo. Como consumidor, podemos reutilizar nossos produtos adotando a ideia de compra de refil ou, por exemplo, reabastecendo uma garrafa de água de uso pessoal. Basta encher com água filtrada de novo e reutilizar por um certo tempo. Na indústria, é possível reutilizar embalagens de matéria-prima para transportar a paras de processo, por exemplo, entre outras soluções que dá para encontrar no espaço fabril. Número 5. Reparar. Muitas vezes, consertar um produto quebrado sai mais barato do que comprar um novo. Além de ser sustentável, você ainda economiza. Hoje, mais do que nunca, é muito fácil comprar um item novo assim que algo se quebra. Na maior parte dos casos, o reparo de um item gasta bem menos recursos financeiros e energéticos. Então, para cada caso, vale a pena avaliar. Dessa vez, como consumidor, a gente pode adotar pelo menos o hábito de procurar um orçamento de reparo. Infelizmente, a maior parte das pessoas só pensa no reparo de itens de altíssimo valor. Um exemplo fácil de entender isso é com o celular. Se você quebra a tela de um modelo que funciona bem e que tem um custo intermediário, provavelmente você pode pensar em adicionar um valor e já trocar por um modelo novo. Agora, se você quebrar a tela de um que tem a mesma configuração, só que de uma marca que seja absurdamente cara, você certamente só vai querer trocar a tela. Na indústria, antes de trocar um item de vez, é possível realizar uma avaliação com um profissional experiente e autorizado. Em alguns casos, o reparo ou conserto ou uma adequação é mais benéfico. Número 6. Reaproveitar. Muita gente confunde reaproveitar com reutilizar, mas tá aqui a diferença. Como falei no número 4, reutilizar é literalmente usar de novo, ou seja, para a mesma aplicação da qual aquilo foi inventado. Já reaproveitar entra na ideia de usar um item de plástico para uma coisa diferente da que ele foi inventada para fazer. Com um pouco de imaginação e criatividade, podemos reaproveitar um item de plástico, ou seja, um objeto pode ganhar funções totalmente diferentes da original e ainda continuar sendo eficiente. É o que fazemos aqui no canal no quadro Maker, em que reaproveitamos coisas de plástico que você encontra na sua casa para criar coisas novas. Como esse globo aqui, por exemplo, que foi a gente que fez. Então depois desse vídeo, acesse a playlist lá no canal para ver algumas formas de como reaproveitar o plástico. Existem várias maneiras de se reutilizar um objeto. Garrafas PET, que pode virar vasinho de planta, um artesanato, um brinquedo criativo e por aí vai. O YouTube é uma ótima plataforma de novas ideias. Então pode pesquisar que você vai encontrar muita coisa legal. Na indústria ou nas empresas, também sempre dá para reaproveitar alguma coisa de forma criativa. Por exemplo, reutilizar um galão de água como coletor de tampinhas de plástico. Assim, você reaproveita o galão e ainda coleta tampinhas de plástico que podem ir para reciclagem. Fica a dica. E falando sobre reciclagem, se não deu para reutilizar, reparar ou reaproveitar alguma coisa, agora sim, então, chegou na hora de reciclar. Número 7. Reciclar. Viram? Eu disse que o caminho do plástico até a reciclagem poderia ser bem mais longo do que você imaginava. Acho que só por surpreender você, eu já mereci um like. Quando chega a hora, podemos finalmente encaminhar os plásticos para reciclagem. E aqui vocês já sabem,
Como consumidor, basta depositar os itens plásticos nas lixeiras de cor vermelha, ou separá-los e colocá-los para serem levados pela coleta seletiva, que hoje já existe em algumas cidades brasileiras. Como um último recurso ainda, você pode levar os materiais a algum ponto de recebimento de materiais recicláveis. Basta fazer uma pesquisa rápida e descobrir como você pode fazer para reciclar os plásticos na sua região. Na indústria, é possível buscar por materiais reciclados que atendam às especificações e utilizar nos produtos que você fabrica. E claro, informar o cliente dizendo a porcentagem de material reciclado que foi usado. Mais um ponto positivo para o seu produto. Ah, legal, bacana, mas não acabou. Depois de reciclar, eu faço o quê? Pois é, e é esse o próximo R. Número 8. Reaplicar. Depois de ser reciclado, os materiais plásticos têm o potencial de serem reaplicados em diversos processos. A reciclagem torna possível a sua reinserção em várias coisas. E o estudo de materiais reciclados é importante justamente para poder encontrar uma aplicação em que esse material seja utilizado com sucesso. E há muitos estudos que garantem a sua qualidade. A dica para o consumidor agora é priorizar produtos que utilizem plástico reciclado na sua composição. É um jeito simples de saber se aquele plástico já foi reciclado e aplicado em um produto mais de uma vez. Como indústria, é possível, por exemplo, reciclar as sobras e aparas de processo que voltem automaticamente para a produção da mesma peça. É uma maneira de reaplicar um plástico que seria descartado, sabendo inclusive da sua procedência. E claro, sempre optar por usar a maior parte de plástico reciclado possível nos seus produtos. E óbvio, deixar isso bem claro para os seus clientes. Número 9. Reintegrar. Reintegrar consiste em restituir para a natureza o que um dia já foi dela. E quando parece que já acabaram todos os passos do que se fazer com o plástico, a ciência nos surpreende de novo e nos fornece os plásticos biodegradáveis. Hoje, existem uma série de polímeros biodegradáveis, que são plásticos com a propriedade de se decompor por completo pela ação de micro-organismos. Isso em pouquíssimo tempo e podem ser absorvidos sem prejuízos no meio ambiente. Mas só fazem isso sob condições controladas. Então, como consumidor, podemos reintegrar produtos orgânicos em hortas, compostagens e outros meios, além de sugerir às empresas que usem esse tipo de material em seus produtos e que invistam na infraestrutura adequada para a degradação desses materiais. Como indústria, além da infraestrutura, cabe investir em pesquisas para que a aplicação e o descarte de materiais assim possam ser feitos de maneira correta. Número 10. Referências. Por último, e talvez um dos mais importantes pontos, é busque por referências. Por quê? Tão importante quanto se questionar é saber onde pesquisar. Hoje a gente recebe uma enxurrada de fake news, matérias erradas, vídeos mal embasados e mensagens falsas. Daí a importância de sempre procurar por fontes confiáveis de informação. Basta seguir uma lógica. Se você está doente, vá no médico. Se seu carro quebrou, leva no mecânico. Então, se você tem alguma dúvida sobre materiais plásticos, procure um especialista em polímeros. Nesse tópico, seja como consumidor ou como empresa, é importante que busque sempre por referências gabaritadas. Sejam eles profissionais formados ou com experiência na área, professores, grandes associações, sites confiáveis de notícias do setor, livros técnicos e por aí vai. Uma grande dica é estar inscrito aqui no canal e acompanhar nossas redes sociais, que com a gente é certeza que a fonte é confiável. E um toque para as empresas, fiquem atentas. O papel da indústria também é divulgar. Não dá para ter um produto que seja a melhor opção ambiental e ninguém saber disso. E é uma referência realmente confiável que é o que pode garantir sobre a verdadeira sustentabilidade de certos produtos. Então, estudar de fato a economia circular, avaliar o ciclo de vida dos produtos e sua sustentabilidade é coisa séria. Como eu disse lá no começo, depois de todos esses R's, podemos incluir mais alguns. E talvez o mais importante deles é o R de reinventar. Isso porque a gente não pode parar por aqui e achar que já fizemos o bastante. A ideia é se reinventar e buscar sempre por novas soluções. Podemos incluir também palavras como respeito e responsabilidade. Afinal de contas, ter respeito ao meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Além disso, sempre é possível retornar e recomeçar todo esse passo a passo para renovar o modo como vivemos. Se reeduque e busque sempre entender mais sobre o universo do plástico. E aí, você acha que eu esqueci de algum R? Então diz aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. E para entender ainda mais sobre as questões que envolvem os materiais plásticos, é só se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, e ativar o sininho do lado. Pronto, assim você me ajuda a trazer mais conteúdo como esse aqui no canal. Mas ainda não vai embora. Aqui do lado vão aparecer mais 2 vídeos para você continuar com a gente. Muito obrigado por assistirem, até o próximo vídeo e tchau!